Olá, você que está conosco, o programa Eureka no ar, edição 2024, 20 anos no ar. Concorda, professor Oswaldo? Concordo. 20 anos, companheiro, 20 anos. Juventude, ainda temos um monte de caminho para percorrer. Monte de tempo e, claro, muito o que fazer, muitas cobranças, muitas dúvidas, questionamentos, mas uma certeza, a educação é transformadora. Você que está conosco, a educação é transformadora. Moço, moça, se você está assistindo, para agora, esses minutinhos são 29 minutos, 28 minutos conosco. Faça o Exame Nacional do Ensino Médio. Não há motivo para você não realizar as provas. Não há motivo algum para você não fazer as provas. Sobretudo se você é aluno da rede pública. Por quê? Porque a sua inscrição, a sua prova não custará nada. Ela é gratuita. E além disso, é claro, ela abre uma poupança na tua vida, Oswaldo. Sim, e veja bem, é a prova mais importante que você vai fazer. Acredite nisso. Esta prova vai abrir a possibilidade de você alcançar a universidade que você quiser. A partir do seu score, você vai poder procurar a universidade que você quiser, aonde você quiser. Então veja, se abre um leque de opções enorme. Você pega o seu score, leva lá e escolhe aonde Oswaldo, você quer estudar. Agora o SISU teve mais de 100 mil vagas nesse período. Você sabe quantas universidades permitem a nota do Enem? 171, amigo. Veja. 171 universidades, ou seja, com uma prova só. Você não vai precisar fazer 171 provas. Exato. Uma prova, Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Justamente o que eu estou dizendo para você. domingos. Veja, você faz uma única prova e você vai procurar o curso que você quer, vamos dizer assim, em 171 universidades. Bom demais. Você teve isso? Nossa, sim, claro que tive. E olha que eu sou o mais jovem entre nós dois. Mas você estava lá na pedra fundamental da primeira universidade do Brasil. Não estava. Você no lançamento da primeira universidade? Não estava. Isso é intriga da oposição. Você tem certeza que não estava? Isso é intriga da oposição. Pense ali, tá? na região de Olinda. Inclusive, eu quero mostrar para o telespectador. Isso aqui, ó, que você está vendo, são luzes. Luzes, eu entendo. Luzes. Eu compreendo. Eu faço luzes no cabelo. Eu compreendo. Luzes. Falando nisso, vamos trabalhar? Você que está conosco, hein? Ciências Humanas, Linguagens. Professor Oswaldo, você não gostou de saber das luzes do meu cabelo? Não tenho o que fazer, né? A minha ausência de luzes nesse momento. Se bem que tem a luz aqui em cima, incidindo, aliás, né? Se fosse a professora Regina reclamando, tem luz demais na tua cabeça, está brilhando. Não, o brilho é por causa da luz. Mas é a luz que emana. Lembra a luz do conhecimento, lembra a abertura de Dead Poets Society, Sociedade dos Poetas Mortos, que entram aqueles 4 meninos com os pilares da sabedoria, do conhecimento. Um grande filme. Eles entram com as velas, né? Exatamente. Tradição, honra, disciplina, excelência. Como se isso fosse... como se isso quisesse dizer uma educação de qualidade ou coisa do gênero. Para por favor. a elite, sim. Mas a questão é que elite, você, nesses 4 pontos que você colocou, estão a conservação do status quo. Né? É a partir daí que se mantém o status. Não estás pensando em uma sociedade melhor, numa sociedade mais justa ou coisa. Não, está pensando em manter algo que já está estabelecido. O que é correto nesse sentido, só para o telespectador compreender, que se a educação não for plural, Oswaldo, para que ela serve? Se a educação não for promotora de igualdade, e se a educação não permitir o acesso em todas as situações, para que a educação? Então, para que tanto investimento público? Sim, e veja, tanta grana? Nós temos a mania de pensar que a ideia de uma educação democratizada, ela é recente. Não é. Só para dizer para você, houve um grande filósofo no século XVII, e muito voltado à educação, chamado Comênio. Você ouviu? E lá ele já falava em pansofia, isto é, lá no local? ensinar tudo para todos. Você estava lá no local? Não, eu não estava, cidadão. Voltando ao que interessa, né, nesse sentido, perceba, a nossa defesa é essa, bandeira modesta que nós erguemos. É de uma educação plural e para todos, sempre. Inclusiva. Jamais um processo educacional que seja excludente e que traga, por sua vez, uma redução
de participação. Outro dia nós ouvimos o ministro da Educação, faz alguns anos, felizmente, nem tanto assim, mas faz, em que disse que a universidade não é para todos. Eu queria saber de onde ele tirou esse pensamento, Oswaldo. Meu Deus, só a frase dita já é de arrepiar, porque daí eu teria que fazer uma pergunta para ele. Manda. E essa pergunta, todos nós sabemos a resposta. Não é para todos? Então, para quem é? É porque você já tem uma intencionalidade, né? John Locke, que é um dos principais pensadores iluministas e que foi o principal pensador que influenciou a independência dos Estados Unidos, a declaração de independência norte-americana, ele tinha um pensamento elitista da educação. Sim. Que governar não era para todos e que a educação deveria ser especial para aqueles que vão governar e para aqueles que serão governados não precisa tanto. E aí eu pergunto, como é que você vai selecionar, já que a educação não é para todos, qual o critério para dizer este merece ter uma educação mais aprimorada e este não merece? Qual é o critério? É o critério da elite? É o critério do bem financeiro? Qual é o critério? Isso é perigoso. Isso diferencia pessoas. Isso cria distanciamento entre as pessoas. Isso cria os privilegiados em relação aos que não têm privilégio algum. Sem dúvida. Isso cria separações dentro das sociedades e uma massa de desprivilegiados. E por tudo isso é que vale a pena entender. A universidade é para todos, sim. Alguns podem não atingi-la por não a quererem ou por não a entenderem, mas o direito a ela é inegável. E aí talvez alguém diga assim, mas ele não disse que... Não, ele disse claramente que ele subestimou a capacidade de alguns, dizendo assim, por mais que você abra as portas, eles não vão conseguir, porque eles não têm capacidade. E aí é que está o erro. Essa fala carrega um preconceito enorme. Exato, e divide exatamente. a sociedade em grupos merecedores e não merecedores. Não merecedores. Né? Ou seja, que são aqueles que não chegarão porque não merecem. Por quê? Porque ele nasceu numa condição de pobreza. A ideia da predestinação, alguns nascem predestinados ao melhor e a governar e outros não. É essa a ideia. Serviu na humanidade há muitos séculos e comprovou-se como algo errado. Sim, por favor, né? E já passamos esse tempo, né? Já ficou para trás. Esperemos que sim, né? Mas vamos lá. Fica aí o registro. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Você quer falar? Vamos trabalhar. Eu trouxe hoje, Marlos, para nós conversarmos, na história e na literatura vai muito legal, um tema muito importante para a sua preparação, que é o Barroco. Vamos com o Barroco. Barroco. Coloca a primeira imagem para nós aí. Olha só, o Barroco, Minas, pela riqueza que concentrava, foi o palco do Barroco no Brasil. Mas, Marlos, antes de seguirmos adiante, né? O Barroco na literatura. Na literatura, professor Oswaldo, o Barroco é aquele período que começa para nós, e o aluno do ensino médio tem esse conteúdo na primeira série. Invariavelmente, primeira série ele vê isso. O Barroco começa em 1601. E ele se estende até 1768. Então, você sabe, pega o século XVII inteirinho e vai terminar ali no século XVIII, adiante na metade do século XVIII. É o período cronológico mais longevo da nossa literatura, Oswaldo. Ou seja, é o período que se estende por 167 anos. Essas datas não são datas efetivas. Você diga assim, não são marcos efetivos. Não, é algo para parametrizar. Mas não quer dizer que em 1598 já não existissem ideais barrocos e que em 1790, por exemplo, não existissem ideais barrocos. Não é isso. Mas você carrega essa divisão... É um contexto, né? Um contexto, para ter ali um parâmetro. Né? E o Brasil foi muito rico no Barroco exatamente por conta da ambiguidade de pensamentos. Uma ambiguidade está presente no Barroco. O Barroco é ambíguo. Ao mesmo tempo, essa ambiguidade advém das forças religiosas, porque o Barroco é o período mais religioso que temos na literatura. Daí as imagens que você mostrou e que vamos ver daqui a pouquinho, as igrejas, as ornamentações e aquele que foi o nosso maior artista de todos os tempos. Mas na literatura
paralelamente a Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa, tivemos e temos hoje estudando, pelo menos 2 grandes nomes. O primeiro nome, um padre, e o segundo nome, um juiz, curiosamente. Então, quando se pensa em Vieira e Antônio Vieira, você está pensando exatamente no mais importante padre barroco. Ele que carregava alguma coisa da Companhia de Jesus, essa Companhia de Jesus, Oswaldo, iniciada lá atrás, pelo padre Manuel de Nóbrega, pelo padre Fernão Cardim, isso nos anos 1500, e pelo padre José de Anchieta, o mais importante desses padres iniciadores. Quando está aqui a figura do padre Vieira, do padre Antônio Vieira, nós temos a relação de crítica dele com a sociedade. Por isso seus sermões são tão importantes. Então quem já estudou isso, está revisando agora conosco, deve pensar, por exemplo, no sermão da 60ª. No sermão que até já tivemos um programa falando sobre isso, foi extremamente interessante. Procure lá na internet que você vai achar. Mesmo o canal do Instituto Educacional Eureka. Tá. E lá você vai encontrar, inclusive, o programa que nós falamos especificamente destes sermões. O sermão de bom sucesso das armas de Portugal contra a Holanda, aí estava envolvendo o catolicismo contra o protestantismo, nesse sentido, e mais longe, o sermão aos peixes. Porque veja, é importante, já que você colocou isso, é importante que você perceba o seguinte: o barroco, ele surge na Europa, tá? E ele depois chega ao Brasil, mas ele surge na Europa e ele surge dentro do chamado movimento da Contra-Reforma, né? Que é justamente a reação da Igreja Católica às igrejas reformistas que estavam surgindo naquele momento, como a Igreja Luterana, a Igreja Calvinista. Mas o Antônio Vieira, ele faz essa alusão aos próprios defeitos da igreja. E ele carregava isso porque veio da Europa. Seus estudos, sua formação, seu nascedouro, tudo isso vem dali, daquele berço europeu. Só que no Brasil ele se encanta pelo povo brasileiro e ele começa a entender o quanto o povo brasileiro já era oprimido pela coroa portuguesa. Mas eu vou segurar você. Isso, tem que fazer. Vou segurar você, porque nós temos que fazer um break. Dá uma paradinha para a gente voltar daqui a pouco e a gente continua daí, de onde você parou. A gente volta daqui a pouco para continuar. Saia, tome uma aguinha, faça aquele santo xixizinho e volte daqui a pouco. Marlos, gente, eu falei, eu disse para ele parar, ele parou mesmo. Não, agora dá o play, Todo intervalo. Aciona o play. As pessoas falaram comigo, as 30 pessoas que estão aqui ao nosso redor, nos sonhos, né? Nos sonhos. As 30 pessoas que cuidam do programa estão aqui ao nosso redor. Programa voluntário, senhorias, 20 anos no ar, voluntariamente, hein? Sabe que ainda vão brigar com a gente, porque nós dois, fazendo o programa junto, dá essa bagunça que dá aqui. Não deu nada, você que cometeu, você disse, pare, e eu parei. Aí você não sabia a hora de voltar, então nós já voltamos 8 vezes. Olha, só uma palavra... Essa é a 8ª versão que nós estamos fazendo, porque... Só uma palavra define isso. Lamentável. Isso aí. Vamos lá, professor Oswaldo, manda? Vamos lá. Então, justamente... Não, agora você retome da explicação que você estava dando. Estava falando sobre o padre Antônio Vieira, os seus sermões, e nesses sermões ele defendeu o que necessariamente? Ele defendeu aquilo que nós entendemos... O doutor Marlos acabou de tocar o telefone dele, nada. Pessoal. O telefone está aqui. De tocar o telefone. Não está tocando. Isso é um absurdo, não está. Então, só para entendermos assim... o padre Antônio Vieira fez toda essa menção, fez essa vertente maravilhosa dos sermões, porque ele queria que o povo brasileiro tivesse uma consciência crítica, uma consciência cristã, mas uma consciência crítica. E ele fez isso desta forma. Então, eu gosto muito do Sermão aos Peixes, né? O chamado Sermão aos Peixes, porque, na verdade, ele faz toda uma alusão ao comportamento nocivo do homem. E do homem voltado ao mundo dos fariseus. Por isso, a palavra fariseu não parece, mas dizer que alguém é um fariseu é uma ofensa.
porque você coloca esta pessoa numa condição Sim. Muito triste. Vamos retornar à Bíblia, né? Sim. Os sermões dele têm certos toques, claro, em relação à Bíblia. Ele era um religioso. Então. Quem eram os filisteus? Eram aqueles que estavam ocupando, junto com os cananeus, a terra prometida, né? E de quem os israelitas, os hebreus, deveriam tirar aquelas terras. Totalmente. Então, digamos assim, eram aqueles que estavam ocupando a terra indevidamente. Que não lhes era permitido. Exatamente. Para você anotar, você que está conosco, anote isso. Invariavelmente, o Barroco aparece nas questões do Exame Nacional e pode estar presente em vários vestibulares. Enem, muitas vezes, inclusive, trechos dos sermões do Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira, pode anotar, era um conceptista. Ou seja, conceptismo, professor Oswaldo, jogar com ideias. Então, o que ele fazia nos seus sermões? Ele fazia analogias, ele trabalhava com animais, muitas vezes, personificando esses animais como se fosse uma fábula, em que você quer dar lição de moral no finalzinho, mas para isso você usa um animal repetindo comportamentos humanos. Exato. E ele faz exatamente isso. Então, conceptismo, muito próprio do Padre Antônio Vieira. Do outro lado... Ele, nos sermões, falava da natureza humana, sim, né? Do outro lado desta boa moeda, temos o cultismo, que é trabalhar com as palavras diretamente. Aí temos o juiz, o advogado, o crítico da sociedade, chamado Gregório de Matos Guerra. O boca de forno. Quem procura estudar o barroco brasileiro vai aos poemas gregorianos, poemas diversos, em que ele exalta a cristandade, mas também a dificuldade de ser cristão. Por quê? Por causa dos pecados. Porque aí entra a questão religiosa, né? Tudo é pecado e você vai para o inferno mesmo. Sim. Bem no período, né? Porque você está terminando a Idade Média, entrando na Idade Moderna, né? Você está ali chegando na Idade Moderna e você tem todo o peso que a Igreja Católica colocou durante o período medieval na questão do pecado, na questão do fugir das chamas do inferno. Vamos pegar, né? Por exemplo, o próprio purgatório. O purgatório é uma criação medieval da Igreja Católica. Edu, coloca para nós a foto da igreja, por favor, amigão. Coloca, isso. Então, só a maravilha, né, Oswaldo? Essas fotos o professor Oswaldo trouxe. Muitas belezas aqui, quem está acompanhando esse altar, né? Veja que esse altar é espetacular. Ali na frente você está vendo que tem uma madeira, bem no rodapé, né? Possivelmente algumas igrejas, essa eu não consigo lembrar mesmo, teria que visualizar de outra maneira. Mas à frente, você tem ali, logo à frente desta cerca, desse balaustre, por assim dizer, balaustrada, dirão alguns também, ali nós temos um túmulo. Por que, né, Oswaldo? Os túmulos ficavam dentro da igreja, dependendo do teu poder aquisitivo. Então, à frente, um lugar consagrado, um pouquinho antes do local em que o padre rezaria as suas missas, em latim, é claro, nós temos, então, túmulos. As laterais também cheias de túmulos. E, é claro, muitos que não tinham recursos, mas tinham algum recurso, e você encontra isso em Ouro Preto hoje com tranquilidade, nas cidades mineiras, túmulos na porta das igrejas, na porta de dentro e na porta de fora. Não, e observe, você vê que uma brincadeira era assim, vamos vender. E observe era como se fosse um camarote. A riqueza dentro da igreja, né? Sim. A extrema riqueza. Por quê? Para atrair as pessoas. A igreja, ela buscava atrair as pessoas, as altas torres, porque além de atrair as pessoas, seus olhares, para tudo que estava lá dentro, porque também tem uma teatralidade profunda nisso, que vem até da vertente europeia, vem para o Brasil, e também a partir dessa igreja iluminada, desta igreja rica, desta igreja que te atrai os olhos, a torre alta te leva para Deus. E sempre pensando, você que tem igreja anterior, Eduardo, por favor, a foto anterior, por gentileza. Ali, olha só, as duas torres representavam o alto poder aquisitivo da igreja. Essa igreja é um espetáculo, porque você vê que a nave dela é construída como se fosse uma nave mesmo, né? Ela tem um formato todo especial e cada símbolo pertencia a determinada ordem. Inclusive, quando você estiver em Ouro Preto, ou estiver em Sabará, em Congonhas, em Tiradentes, enfim, em várias cidades mineiras, sempre ouça os guias turísticos que são verdadeiros estudiosos e que sabem revelar
Cada item daqueles ali. Por que naquela cúpula tem esse desenho? Por que tem aquela mensagem? Qual é o sentido? Porque as igrejas também pertenciam a determinadas ramificações do catolicismo. Não? Exato, exatamente. E por isso as diferentes ordens que vieram. Mas a igreja com 2 torres, como você está vendo ali, nosso telespectador, nossa telespectadora, são igrejas ricas, riquíssimas. A igreja que tem uma torre só é uma igreja pobre. Não significa paupérrima, mas é uma igreja pobre. Sim, e claro, você tem que pensar na riqueza da região. Né? Caracterizava também os grandes senhores. Por que os túmulos, como você falou, dentro das igrejas? Só esses, porque né? também estes, que muitos deles ajudaram a construção da igreja, você até hoje deve ter no seu bairro, por exemplo. É claro, só para você perceber, assim, se é um bairro mais tradicional ou coisa assim, você vai ver lá, tem num determinado banco, por exemplo, tem uma plaquinha da família fulana de tal. Por que será, né? Porque a comunidade em si, claro, daí os endinheirados ajudavam na própria construção da igreja e depois os bancos que eram colocados, é uma placa em homenagem àquela família que colocou. Quer dizer, a participação da elite local, das pessoas. E claro, no final das contas, ele conseguia, entre aspas, digamos assim, seu lugarzinho no céu quando morresse, Exato. Já sendo enterrado por dentro da própria igreja. Por isso, a chamada venda de indulgências. Exato. E por isso é o poder aquisitivo que reservava a salvação. Quer dizer que, como Jesus Cristo, se estivesse presente, choraria diante disso, ao imaginar que ele que deu a vida por todos, que deixou a salvação de graça pela graça, a graça de Deus, que trouxe toda a Bíblia, biblioteca, toda a Bíblia em uma só palavra, amor, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como você mesmo, trouxe exatamente isso. Como ele se indignaria ao ver a deturpação do aspecto religioso. Deturpação que existiu ali naquele meio católico e que existe hoje em muitas situações evangélicas. Quando são vendidas garrafas com água milagrosa, com unguento, ou algumas outras, areia que veio da terra prometida. As tais das relíquias sagradas. Né? Tudo isso pode ser simpático se você quer ter um souvenir. Mas dizer que isso garante a salvação, senhores religiosos, senhores sabem que não garante a salvação. A salvação é individual e ela vem de graça pela graça. E eu desafio qualquer indivíduo que se diz religioso a mostrar o contrário, a dizer que eu estou errado. Veja, não é algo insano aqui, mas é uma palavra muito simples, muito modesta, com muita humildade eu digo isso. Sim. A salvação vem de graça pela graça. Ou seja, não há outro caminho que não seja para o cristão o Senhor Jesus Cristo. É simples isso. Sim, mas aí você tem toda uma questão, por exemplo, nesse período, que a igreja, ela buscava a riqueza, né? Então, ora, por que vender relíquias sagradas? Né? Riqueza é poder. Por que vender indulgências, isto é, perdão aos pecados? Para justamente buscar dinheiro, buscar a riqueza. Houve esse momento, por exemplo, só para você ter uma ideia, aproveitando, Marlos, que você estava falando, o próprio Martinho Lutero, né, o primeiro dos reformadores, Sim. digamos assim, houve antes, mas ele é considerado o primeiro, ele foi a Roma, ele visitou Roma, e quando ele voltou de Roma para Wittenberg, que era onde ele era pároco, aí perguntaram para ele, Lutero, o que você achou de Roma? Aí ele olhou e respondeu, o quê? Você está falando daquele bordel? Quer dizer, tal o nível da corrupção que ele percebeu naquilo que era o centro da igreja. Tanto que a Contra-Reforma, que eu disse para você, que eu falei, que é o momento barroco da Contra-Reforma e tal, a igreja só não vai reagir contra aqueles que estavam criando novas igrejas e tirando os seus devotos. Não, a igreja também vai buscar o quê? Sua moralização. Claro. Né? Então, para você entender esses aspectos, e aqui mais uma vez não é uma provocação, mas fica o registro. E quando se fala sobre determinado assunto, é necessário também que exista a vivência. Aquilo que acabei de manifestar é algo que vivi. Um dia eu precisei buscar a Cristo.
um dia eu precisei buscar a Jesus. E eu só entendi que não seria pela intelectualidade, não seria por transferência dos pais, não seria pela religião dos pais, das tias, dos tios, dos avós. Não vem por herança na Não casa. vem, amigo. Você precisa buscar sozinho e receber a resposta. E essa resposta não se encontra num souvenir, que pode ser simpático, você pode carregar no chaveiro, que bom. Agora, acreditar a um objeto, a sua paz, a sua plenitude é um pouco deturpado, perturbado e distante da realidade. Mas essa é uma opção de cada um. Né? Sim, claro. Mas é justamente nesse contexto, tanto que a igreja, aproveitando o que você disse, muito das vendas de relíquias sagradas, a igreja ainda vai manter. Mas, por exemplo, as indulgências, a igreja vai parar. Ela percebe que vender perdão aos pecados não é uma coisa legal. Não é uma coisa que realmente traga dignidade. Vale a pena dar uma olhadinha, para você que gosta de texto, de dramaturgia, O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. O português Gil Vicente, do humanismo, lá atrás, né? Berço da nossa cultura também, já traduzia isso para nós, pensando exatamente no que a igreja produzia. E O Alto da Barca do Inferno traz duas barcas. Todos estão mortos. A barca que levará você para o céu, a barca que levará para o inferno. Curiosamente, todos vão para a barca do céu, com exceção de um personagem. Todos. E a resposta que eles recebem invariavelmente é não. Ah, mas eu tive uma boa vida, eu dava dinheiro para os pobres e tudo mais. Espera aí. Você está dizendo que você trocou a sua salvação? Exatamente o que você disse. Por dinheiro que você dava aos pobres? Não. Como foi a tua conduta? Só isso você fez na vida? Sinto muito, aqui não cabe você. Essa é a pergunta. Você faz caridade pelo outro ou para garantir um ingresso? Porque essa é a questão. Aí não é nem disparo, é errado. Exatamente. E eu queria só agora no final mostrar a última imagem. Vamos para a última imagem, que não dá para falar em barroco brasileiro sem mostrar a obra de Aleijadinho. Antônio Francisco Lisboa. Uma das obras de Aleijadinho. Você tem obras que entram para... Eu fico imaginando a inteligência artificial tentando criar isso. Pode criar uma imagem, uma foto. Mas... reproduzir, alguém diz assim, não, eu consigo numa máquina, uma fotocopiadora digital, não consegue. Mas se você disse tudo, fotocopiadora, vai copiar. Exatamente, com essa beleza não constrói. Vale a pena a cultura, vale a pena você estar com o programa Eureka, edição 2024. Obrigado, professor Oswaldo. Eu que agradeço. Satisfação, meu irmão, muito obrigado, 20 anos no ar e até o próximo programa. Não perca!